Eu sou pneumologista e a minha obrigação hoje é falar da fibrose pulmonar idiopática. A doença rara, ela tem um sofrimento permanente. Esse sofrimento permanente começa com a desatenção do Estado. Nós temos lá na nossa Constituição que saúde é um dever do Estado e um direito do cidadão. Mas quando você orçamentariamente percebe o que é destinado à saúde, você também diz que a Constituição não se faz cumprir, porque a quantia orçamentária, o dinheiro que vai para a saúde, é insuficiente para dar saúde a todos os brasileiros. Isso faz com que criamos uma aflição de prioridades e ajude a se esquecer ainda mais as doenças raras. A fibrose pulmonar idiopática é uma doença que causa muito sofrimento. Um paciente uma vez me disse: doutor, só sabe o que é falta de ar quem tem. E isso é uma verdade. É uma doença que tem uma incidência após 50 anos de idade. Ela começa lentamente e antes de matar, ela maltrata muito. Porque essa falta de ar vai aumentando progressivamente. E trata-se de uma doença progressiva e que até pouco tempo não tinha tratamento. Então imagine vocês a aflição de um médico em ter que dizer ao paciente: olha, você tem uma doença progressiva e você tem uma doença que é fatal. Você diz isso de coração muito apertado, porque você sabe o que é que isso vai significar para aquele paciente. E quantos pacientes, porque esse é um dos grandes problemas das doenças raras, não conseguem referência, não conseguem alguém que faça diagnóstico. Nós acabamos de ter um depoimento de um médico que passou um grande tempo para ter diagnóstico de sua doença. Então, a criação de centro de referência é extremamente importante para o portador das doenças menos conhecidas, porque é isso que as doenças raras são, elas são menos conhecidas, elas têm dificuldade de serem feitos ensaios clínicos. O que existe hoje na judicialização é uma covardia. O paciente recebeu o remédio e diz: daqui para frente o Estado não tem mais responsabilidade sobre você. Muitas vezes um remédio que é de difícil realização, de fazer a medicação. Olha que aflição, eu tenho uma doença que tem fatalidade e me sinto abandonado pelo Estado, e é assim mesmo que o paciente é, geralmente abandonado pelo Estado. Imagine você aumentando sua falta de ar dia a dia, que sofrimento, você ir se limitando, até chegar a uma situação incapacitante, em que você vai ter que usar oxigênio suplementar, você ter uma cadeia sem grades. O quão é difícil. As referências fazem com que aquelas pessoas entendam mais da doença, participem de pesquisa, e por incrível que pareça, o Estado tem muito medo de fazer isso, mas é uma economia para o Estado. O Estado, quando se organiza, ele economiza. Eu tenho um exemplo clássico, um exemplo prático. Eu fiz o protocolo aqui no Distrito Federal de hipertensão pulmonar e nós tínhamos 50 pacientes recebendo medicamento judicializado. Eu fiz questão de atender a todos. Desses 50, apenas 25 tinham a real indicação do medicamento. Isso significa que a referência tem uma importância especial. A referência, gente, é a esperança daquele paciente que sabe que tem uma doença que poucas pessoas conhecem. A fibrose pulmonar idiopática
acaba de começar a ter esperança. Porque até um dia desse, nós dizíamos para o paciente: a sua doença, infelizmente, não tem tratamento. Nada que eu te fizer vai resolver. E olha o quão angustiante é o paciente escutar isso. Não tem tratamento, ou seja, a doença progressiva não tem tratamento, eu vou morrer e vou sofrer muito antes de morrer. Uma paciente me disse: me tire a vida, mas não me tire a esperança. E a gente está nessa transição. Esses medicamentos estão, um já está aprovado, o outro está para ser aprovado. E isso traz uma chance, uma alegria. Eu tenho visto nos olhos dos colegas a possibilidade de você não mais dizer isso ao paciente: olha, a gente tem alguma coisa para fazer para você. A gente tem alguma coisa que vai melhorar a tua qualidade de vida, que vai aumentar a tua sobrevida. Eu não vou te tirar a esperança. E a gente espera que isso não demore a acontecer, porque quem sofre tem pressa. Na realidade, quem sofre tem muita pressa. E o quão é difícil você se sentir impotente diante do dever do Estado. Então nós precisamos exigir essa melhor organização. Nós precisamos exigir os protocolos. Nós precisamos exigir a criação dos centros de referência. Isso faz a diferença para quem sofre. Isso vai aliviar a dor de quem sofre. E quem sofre de doença rara, gente, comunitariamente a família também sofre. A família de quem tem uma doença rara e grave sofre muito, porque vai assistir aquele sofrimento de forma permanente. A fibrose pulmonar idiopática é uma doença que eu digo: você trabalhou a vida inteira e quando você tem a perspectiva de ter tempo para fazer algumas coisas boas que você sonhou, você não vai ter essa oportunidade, porque a doença é limitante, a doença te impede, a doença faz com que às vezes você não consiga atar um sapato, e ela te deixa extremamente vulnerável. Um dia desse eu escutei de um paciente: disse, doutor, hoje eu estou rezando para que eu tenha uma pneumonia, não resista e morra, porque esse sofrimento é muito ruim. E ele dizia: eu sou cristão, eu não posso tomar nenhuma outra medida, mas tolerar isso que eu venho tolerando é muito difícil. E você tem que escutar isso sem poder dizer nada a ele de esperança, de diferente. Nós esperamos muito que o protocolo para essa doença aconteça, que as medicações em pouco tempo estejam disponíveis para os pacientes. São medicamentos caros, um tratamento mês deve custar aí entre 13 e 15 mil reais, ou seja, o paciente não vai ter a condição financeira de ir à farmácia com uma prescrição simples e comprar. E o Estado tem que ter sensibilidade. Isso é um papel nosso, é um papel de todos nós. Talvez a Lauda saiba muito bem disso, porque ela tem convivido muito com esse sofrimento, com pessoas que chegam com esse sofrimento. Nós temos o exemplo na mesa de um colega médico que tem uma doença rara. Quando eu tentei fazer protocolo de doença de Pompe aqui no Distrito Federal, e nós tínhamos talvez 2 médicos, 3 médicos com conhecimento que a gente pudesse fazer a diferença. Então as doenças raras ainda sofrem disso, sofrem do desconhecimento. Por isso que a referência é extremamente importante. Senador Romário, o senhor tem carimbo no seu mandato dessa luta. Essa luta tem que ser forte. O senhor pode ter certeza que se todos partimos para uma luta mais acirrada, a gente vai ajudar a melhorar a qualidade de vida de muita gente.
a gente vai amenizar o sofrimento de muita gente. Gente, ter falta de ar de forma crônica e progressiva não é brincadeira. É um sofrimento que não tem tamanho. E você assistir o paciente piorar a cada vez que você o encontra, não tem coisa mais desesperadora. Eu espero que a gente aqui deixe o lastro da esperança. A esperança, ela é muito importante para quem sofre. E essa esperança depende de nós. Muito obrigado a todos.